Existem 4 classes de primeira linha. IECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, BRA, bloqueador do receptor de angiotensina, bloqueador de canal de cálcio e diurético tiazídico. Vamos começar com IECA e BRA, que eles agem na mesma via metabólica, sabe? Que é a via do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não precisa lembrar dele completo não, mas a história resumida é o seguinte. Existe uma enzima que é produzida pelo endotélio pulmonar chamada de enzima conversora de angiotensina, que ela converte angiotensina 1 e angiotensina 2, que é mais metabolicamente ativa. A angiotensina 2 vai na periferia e causa vasoconstrição periférica, aumentando a resistência vascular periférica e aumentando a PA. E a angiotensina 2 também vai na suprarrenal e fala, gente, vamos produzir um pouquinho de aldosterona? E aí o pessoal fala, claro, vamos produzir aldosterona, libera a aldosterona, vai no rim, acaba reabsorvendo mais sódio puxa água, aumenta a volemia. Ou seja, SRAA gera aumento da PA por causa da vasoconstrição e aumento da PA por causa da hipervolemia. Se você dá um inibidor da enzima conversora de angiotensina, um IECA, acaba isso. Se você dá um bloqueador do receptor de angiotensina, um BRA, acaba isso. Então é bom. Só que o problema é que também tem a parte ruim. A primeira justificativa é que os fetos têm receptores para angiotensina. Então quando você dá IECA e BRA para uma gestante, isso é teratogênico. O outro problema é que essa vasoconstrição periférica é para aumentar a pressão de perfusão, inclusive renal. Então quando você dá IECA e BRA para um paciente que já tem uma hipoperfusão renal, porque, sei lá, tem uma estenose bilateral de artérias renais, o rim sofre. E quando o rim sofre, o que acontece? Acúmulo de escórias nitrogenadas. Diminuição da taxa de filtração glomerular. Isso pode realmente acontecer, a ponto do paciente às vezes fazer hipercalemia. São preocupações que eu tenho ao iniciar IECA e BRA. Ao mesmo tempo, eu preciso te falar uma coisa que é super contraintuitiva. Apesar do uso de IECA e BRA ser deletério para o rim no curto prazo, ele é muito positivo no longo. Por isso você está vendo aqui no mapa mental benefícios em nefropatas. Ué, inicialmente pode ser que não faça sentido, gente. Só que o que você tem que lembrar é que o SRAA é um mecanismo compensatório de hipoperfusão. E todo mecanismo compensatório funciona muito bem no curto prazo, agora no longo é péssimo. Imagina só, sei lá, um CTI que tem 20 pacientes e 2 médicos. Isso é o normal, tá? Cada médico tem 10 pacientes. Tá pesado, mas dá pra fazer. Agora imagina se um médico não vai. Em um dia, pode até ser que ele consiga dar conta de 20 pacientes, só que, cara, ele vai ficar muito cansado. Vai, tipo, não dormir, sacou? Vai ficar 12 horas direto, evoluindo e tal, fazendo procedimento. Meu Deus, coitado desse médico. E no primeiro dia ele pode até aguentar isso. Agora imagina o segundo, terceiro, quarto, quinto, primeira semana, segunda semana, primeiro mês. Vai chegar um momento que esse médico vai ficar em estafa. E ele vai parar de trabalhar. E aí o CTI agora que tinha 2 médicos virou 1, agora não tem mais nenhum. Tá entendendo? O mecanismo compensatório no curto prazo funciona. Ele apaga, tapa buraco, sacou? Apaga incêndio. Agora no longo é péssimo para as pessoas que ainda estão ali. Ou para os néfrons que ainda estão ali. No início de uma doença renal é exatamente isso que acontece. Alguns néfrons tentam compensar o trabalho que outros não estão conseguindo fazer, só que no longo prazo isso é péssimo. E é por causa disso que o uso de IECA e BRA previne esse mecanismo compensatório, diminuindo a velocidade de progressão da doença renal. Inclusive, gente, todos esses efeitos colaterais e relações e tal, e benefícios, eu estou falando de IECA e BRA. Só que se você prestar atenção, no mapa mental tem uma coisa específica do IECA. Sabe por quê? Porque a enzima conversora de angiotensina, além de transformar a angiotensina 1 em 2, ela também degrada bradicinina. E a bradicinina é uma molécula que tem 2 funções, pelo menos. Vasodilatação e broncoconstrição. Isso significa que se tiver muita bradicinina, que é o que acontece quando a gente não deixa a ECA trabalhar, a gente vai ter muita vasodilatação com o aparecimento de angioedema e muita broncoconstrição com o aparecimento de tosse.